Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 5 de novembro de 2024, 1 hora da tarde aqui em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, são 8 horas da manhã no horário de Brasília ou no Rio de Janeiro, se você preferir. E as informações que a gente tem aqui são que houve mais um grande ataque com drones e mísseis contra Kiev. E eu posso dizer isso para vocês por experiência própria, alarmes soaram durante toda a noite por aqui. Mais uma vez foram todos derrubados. O objetivo dos russos é muito mais incomodar os ucranianos do que qualquer outra coisa com esses ataques. Tivemos mais algumas movimentações aqui na linha de frente que não foram muito significativas, mas particularmente temos algumas boas notícias aqui na região de Shakhtarsk, né? Shakhtarsk é essa cidade aqui que foi tomada pelos russos recentemente. Os ucranianos fizeram um contra-ataque aqui e retomaram parte da cidade. Então, essa mancha vermelha que você está vendo aqui, muito grande, né, com os russos tomando tudo isso daqui e já lutando aqui em Rozdolny, na verdade, isso daqui já foi revertido pelos ucranianos no final das contas. Fora isso, nenhuma grande mudança na linha de frente, continua tudo mais ou menos em compasso de espera, como a gente fala. As eleições americanas são hoje, né? Vamos ver qual vai ser o resultado disso. A gente tem outras boas notícias no campo diplomático. As fábricas da Rheinmetall, que é a grande fabricante bélica alemã, a primeira já começou a funcionar aqui na Ucrânia e a segunda já vai ser iniciada a construção dela também aqui na Ucrânia, ou seja, investimento pesado dos alemães aqui na Ucrânia para produção bélica, não só para a guerra, mas em termos futuros também, como grande produção de indústria bélica. É aquilo que eu falo para vocês, as empresas bélicas que se engajaram nessa guerra vão ter um lucro muito grande justamente porque colocaram seus produtos à mostra aí, né? Vai ter muita gente querendo substituir armamento russo, que se mostrou muito inferior, por esses novos armamentos ocidentais. Então a Rheinmetall está num movimento muito bom para ela e para a Ucrânia também, né? Os russos, por sua vez, participaram de uma feira aérea lá na China e mostraram o famoso Su-57, né, que seria o jato de quinta geração dos russos e coisa e tal, mas não impressionou muito não, tá? O pessoal achou de baixa qualidade e os chineses têm o que eles chamam de J-35, que é um F-35 adaptado, né, copiado pelos chineses, parece ser muito melhor do que o Su-57 dos russos, né? Vamos falar sobre isso e também sobre as reclamações dos russos com relação à eleição lá na Moldóvia. A Moldóvia, vocês sabem, ganhou totalmente o partido pró-Europa. Os russos estão reclamando muito. Ah, mas não deixaram o pessoal da Transnistria votar. Ué, meu amigo, mas não foi o pessoal da Transnistria que disse que era uma unidade independente, que é uma região separatista? Por que quer votar na eleição da Moldóvia, né? Os moldovos também podem votar na eleição da Transnistria, né? Uns papos que não tem muito jeito. E vamos falar também sobre escândalos de corrupção envolvendo óleo russo. E olha só, podem chegar no Brasil, sabia? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por O Esporádico, Zucoloide e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosse conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Só para lembrar todo mundo, eu vou fazer o acompanhamento do início da apuração da eleição americana. Hoje, a partir das 9h15 da noite, no horário de Brasília, vão ser 2 horas da manhã aqui em Kiev, né? Mas eu vou fazer a live para a gente acompanhar os primeiros resultados. É lógico, é possível que a gente não tenha ainda, o mais provável é que a gente não tenha ainda o resultado final hoje, né? Porque a eleição americana costuma demorar um pouquinho, só deve ter o resultado final, na melhor das hipóteses, amanhã, ou então, dependendo de como for a confusão, pode levar vários dias aí. Mas de qualquer forma a gente vai acompanhar o início da apuração hoje à noite. Espero vocês lá no canal Ancapsu, vai ter o link lá da minha live às 9h15 da noite, horário de Brasília, né? Bom, aqui em Kiev continua muito frio por aqui, mas menos frio do que ontem, tá? Hoje deu uma esquentadinha, deu uma melhorada no clima aqui de ontem para hoje. De qualquer forma, mais um monte de drones Shahid aqui contra a região de Kiev. Foram um total de 2 mísseis Ra-59 e 69 que foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana e mais 79 drones Shahid que foram todos derrubados também pelas defesas antiaéreas, seja uma parte deles foram derrubados totalmente, outros foram eliminados por guerra eletrônica, que acaba confundindo o drone, ele acaba caindo num lugar deserto, né? Aqui, por exemplo, a gente tem uma imagem de um drone sendo eliminado pela defesa antiaérea ucraniana. Um primeiro tiro
acerta o míssil indo em direção ao drone e acertando o drone ali. Esse caso aqui é um caso de míssil próprio para isso, que realmente destrói totalmente o drone. Aqui uma outra visão da mesma destruição do drone ali, né? É um mecanismo muito mais eficiente de atingir os mísseis, mas ele é mais caro. Por isso que os ucranianos recorrem sempre à metralhadora. A metralhadora é mais difícil de você acertar o drone, mas ele é mais barato, né? O custo é mais barato. De qualquer forma, essa é a situação. Sim, teve um monte de alerta de ataque aéreo aqui ontem, aqui em Kyiv, né? Bom, o pessoal está apontando uma coisa sobre a questão de drones com fibra ótica, né? Os russos têm usado cada vez mais isso, de drones com fibra ótica. Você consegue reconhecer os drones porque a imagem deles é absolutamente nítida. Como é que é um drone com fibra ótica? É um drone com uma fibra ótica ligada nele. A fibra ótica é baratinha, é leve, então ele consegue entrar em qualquer lugar, não tem interferência elétrica, não tem sistema de guerra eletrônica que dure isso. A questão só é que é um drone de alcance relativamente curto. Você não consegue fazer um drone desse para um alcance muito longo, né? Porque a fibra ótica tem que se estender em toda essa região, ela pode quebrar, ela pode se perder. Então, mas o pessoal está perguntando aqui, esse daqui foi um ataque russo, tá? Esse blindado ucraniano aqui estava abandonado já na região de Kursk. E a grande dúvida é, onde estão os drones de fibra ótica ucranianos? Né? Já estava na hora do pessoal começar a desenvolver essa tecnologia para os ucranianos também, uma vez que isso tem sua utilidade. De novo, não é uma panaceia que resolve todos os problemas, porque só alcança, o alcance é relativamente limitado. Mas ainda assim, em algumas situações, é algo interessante de ter, né? Aqui, uma imagem dos aviões ucranianos lançando SDBs, né, bombas de pequeno diâmetro, ali contra os russos no fronte de Zaporizhia. Então aqui dá para ver justamente esses lançamentos dos ucranianos. Aqui é um MiG, esse avião, lançando essas bombas contra as posições, olha lá, as bombas de pequeno diâmetro, contra as posições russas. Essas bombas elas têm guia, tá? Elas vão por GPS depois e acabam atingindo as tropas russas ali, isso daqui no fronte de Zaporizhia, né? Então, se você olhar aqui, elas atingindo aqui as tropas russas ali na região de Zaporizhia, justamente, possivelmente, na região aqui em que os russos estão avançando nessa região. Isso daqui é o fronte de Kurakhove. A gente já explicou para vocês que é um fronte delicado nesse momento. Os russos estão fazendo um grande ataque aqui, tanto em direção a Kurakhove, quanto a partir aqui de Vuhledar em direção norte, tentando pegar justamente Kurakhove aqui. É um ponto preocupante. Pokrovsk está logo aqui em cima. O pessoal explica aqui que justamente depois da queda de Vuhledar, que era o principal ponto de apoio ucraniano ali no sul de Donetsk, depois que ele caiu no final de setembro, as forças russas continuam avançando ali, conseguiram tomar uma série de cidades aqui próximas de Velika Novosilka, inclusive essa cidade aqui de Shakhtarsk, a noroeste de Vuhledar, né? Então a gente teve informação agora de militares ucranianos que os ucranianos fizeram uma contraofensiva ali e conseguiram avançar próximo desse vilarejo de Shakhtarsk aqui, né? Como vocês podem ver, Shakhtarsk e Yasna Poliana teriam sido tomados pelos russos aqui, mas os ucranianos fizeram uma contraofensiva aqui nessa região, com o objetivo de parar esse avanço russo e reganhar a cidade aqui. Isso é uma coisa positiva, uma vez que justamente ao fazer esse avanço aqui, você limita a possibilidade russa de avançar contra Kurakhove, né? Vamos torcer para ser uma ação mais extensa ucraniana aqui, embora a situação aqui em Kurakhove esteja difícil para os ucranianos, né? O War Translated aqui, o Dmitry, ele traz aqui uma grande thread dos russos aqui reclamando de falta de pessoal, tá? Eu não vou ler tudo isso daqui porque é uma thread muito longa e ele resume muito bem isso daqui. Ele fala que unidades auxiliares, como quem usa drones e metralhadoras e coisa e tal, estão sendo reduzidas justamente para fornecer pessoal para as unidades que fazem o ataque de infantaria. Então, ou seja, para sumarizar a coisa, existe uma falta catastrófica de pessoal para assaltos de carne nas companhias, e quanto mais o pessoal insiste em avançar na região,
Sim, os russos estão avançando, estão atacando Kurakhove, estão conseguindo avançar ali a norte de Vuhledar, porém estão fazendo isso a custo de muitas companhias de auxílio no final das contas, devido à falta de pessoal para fazer esses assaltos de carne, né? Apenas mandar todo mundo em assaltos de carne é uma má ideia. Essas unidades, apesar de faltar uniformidade, eles conseguem prover algum suporte para o que sobra desses soldados suicidas lá nas trincheiras, né? Isso vai acabar levando a perdas ainda maiores entre os russos, à medida que as unidades de apoio para esses ataques de infantaria começam a ficar sem pessoal, justamente porque o pessoal foi usado nas unidades de infantaria, né? Ao mesmo tempo, eles estão discutindo a falta de uma comunicação unificada, né? E portam que constantemente eles estão usando Starlinks cada vez mais para comunicação, né? Ou seja, os russos têm confiado cada vez mais nas Starlinks do Elon Musk, o que é uma coisa ruim, evidentemente. Eu espero que isso seja cortado em breve, né? Sempre que o Starlink descobre que essas antenas estão sendo usadas pelos russos, as antenas são desligadas. Isso é forçado pelo governo americano, mas até descobrir isso, os russos usam a Starlink por um tempo, né? Simultaneamente, uma solução para a falta de pessoal está sendo proposta. Simplesmente jogue mais dinheiro nos russos mais pobres, né? Dê mais dinheiro para os voluntários russos, para o pessoal ir para a linha de frente. Isso, agora eles estão até abraçando o termo assalto de carne. Os próprios russos, esse termo assalto de carne, evidentemente, era muito usado pelos ucranianos, porque não deixa de ser uma crítica a essa ação, né? Mas agora até os russos estão usando o termo assalto de carne também, porque, bom, é a melhor maneira de descrever o que está acontecendo ali de qualquer forma, né? O Ramzai, que é um outro blogger militar, ele falou sobre esse problema, né? O aspecto formal é o fato de que unidades não oficiais se proliferaram no exército russo, o que leva que a maior parte dos soldados russos estão nessas unidades não oficiais, segundo ele está dizendo aqui. E no final das contas, quem é que vai nesses bons e velhos assaltos de carne? Bem, eles começam a mandar qualquer um que esteja lá no batalhão voltar para a linha de frente, qualquer atirador ou metralhadora ou pessoal que lida com AV e coisa e tal, nesses assaltos de carne para fazerem esse tipo de coisa. Eu poderia sugerir que a maneira mais simples de resolver a falta de pessoal nessas unidades é trazer mais gente. E qual que é a melhor maneira de motivar os voluntários, né? Além de servir a pátria, né? Não, ninguém se motiva por isso. É a motivação financeira. Então, se cada recruta postar ali, botar valores altos para trazer novos recrutas, a gente pode fazer essas tropas de assalto de carne, talvez com o dobro do salário. Isso motivaria mais pessoas a irem para lá, né? Não haveria falta de voluntários, né? Essa é a solução dos russos, botar mais dinheiro no problema. A gente vai ver mais adiante o que isso está causando com a economia russa. Chega a ser, de alguma forma, né, se você olhar, por exemplo, em termos de lojas, de comércio, muita gente comprando, porque justamente são as famílias desses soldados que são extremamente pobres e que de repente começam a receber dinheiro do governo e começam a gastar, se tornam consumidores, né? Isso pode dar até uma impressão de uma economia funcionando na Rússia, mas não é bem por aí, não. A gente vai falar sobre isso mais adiante, né? O exército ucraniano lançou seu primeiro assalto contra o exército norte-coreano nessa guerra, segundo a Bloomberg. Tá? A gente não tem muita informação sobre isso, não. É possível que tenha sido uma barrigada da Bloomberg isso aqui. Mas, de qualquer forma, é a informação que eles deram lá na Bloomberg, né? E, finalmente, chegaram aqui a 700 mil russos mortos desde o dia 24 de fevereiro de 2022. Um número aí significativo de mortes russas e que tende a aumentar, como a gente vê, pelo desespero do Putin de tentar avançar a qualquer custo ali em Donetsk. Bom, o Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre a eleição da Moldova. A gente já falou sobre isso ontem, então não tem nenhuma grande novidade para a gente. Está havendo uma feira aérea lá na China e os russos levaram um Su-57 e chamou muita atenção a má qualidade do acabamento do Su-57, né? Dá para ver aqui uma argamassa sendo colocada aqui meio de qualquer jeito, né? Isso daqui revela uma má qualidade na produção do jato e também um problema na aeronáutica, né? Na aerodinâmica dessa coisa, né? Esse tipo de coisa acaba prejudicando o jato no final das contas. O pessoal não ficou nem um pouco impressionado com o jato lá na China, não gostaram da qualidade do jato.
o pessoal está brincando aqui, né? Como é que foi o processo de manufatura do Su-57, o cara pintando ali o interruptor de qualquer jeito e coisa e tal. É lógico, isso aqui é uma brincadeira, né? Mas de certa forma não deixa de refletir o grau de qualidade desse avião russo, né? E, bom, a gente teve informação também sobre o acordo de paz que foi proposto pelos russos lá no início de 2022, né? Agora foi revelada informações, lembra aqueles encontros de paz que haviam lá na Turquia e que em determinado momento o pessoal chegou à conclusão de que não iriam a lugar nenhum, né? Pois bem, agora a gente tem a informação aqui do que estava sendo proposto pela Rússia aqui, ó. E como parte disso daí, a Ucrânia não pode ter mais do que 10 mil pessoas, 50 mil pessoas como parte do seu exército, inclusive 1.500 oficiais, ou seja, as Forças Armadas ucranianas, que hoje tem 1.600.000 pessoas, deveriam ser reduzidas para 50 mil pessoas e só 1.500 oficiais. Aí teria que ter só 300 tanques, só não sei o que lá, ou seja, é óbvio que esse tipo de acordo aqui, se a Ucrânia assina isso daqui, é preparar para a Rússia invadir tudo depois, porque com esse tipo de força armada seria totalmente impossível resistir a um ataque russo, né? Então isso mostra aquilo que a gente falou desde o início, que nunca houve uma intenção séria de acordo de paz, ao contrário do que dizem algumas russetes aí. Ah, não, se a Ucrânia tivesse aceito o acordo de paz lá da Turquia, nada disso teria acontecido. Como assim? A Ucrânia já tinha sido invadida. Esse acordo de paz aqui é basicamente um acordo de rendição, né? Não tem como aceitar isso daqui, né? Aqui, ó, além demandavam o cancelamento de todas as sanções, tanto da Ucrânia quanto internacional, teria que reconhecer a independência da República de Donetsk e de Luhansk dentro das regiões administrativas da Ucrânia, ou seja, não é só a área que foi invadida pelos russos, não. Dentro das áreas totais ali teria que ser reconhecido, né? Teria que insistiu em dar a linguagem russa como linguagem oficial da Ucrânia, ou seja, hoje só o ucraniano é a linguagem oficial da Ucrânia, embora o russo seja reconhecido como uma linguagem ucraniana, uma linguagem aqui na Ucrânia também, mas não é uma linguagem oficial, né? Passaria o russo a ser uma linguagem oficial da Ucrânia e não poderia introduzir ou banir nenhum símbolo associado às vitórias sobre o nazismo, ou seja, todos esses monumentos pró-russos que foram destruídos aqui na Ucrânia teriam que ser reconstruídos e coisa e tal. Não poderia entrar na OTAN e também não poderia fazer parte, a Ucrânia teria que pagar pela restauração do Donbás. Ou seja, era um acordo de capitulação completo da Ucrânia que, lógico, nunca seria aceito pela Ucrânia, né? E, bom, a Ucrânia está olhando para o futuro, né? O futuro inclui as fábricas da Rheinmetall, que abriu a primeira delas foi aberta aqui na Ucrânia, não apenas para a produção de veículos de apoio à infantaria, mas também tanques de batalha vão ser produzidos aqui na Ucrânia. Então isso é uma coisa excelente, realmente isso ajuda muito tanto o esforço de guerra ucraniano agora, como a economia ucraniana no futuro, né? E também está quase concluindo os acordos para a construção de uma segunda instalação militar na Ucrânia, segundo o Mark Rutte, que é o secretário-geral da OTAN. Então parece que há uma negociação da Rheinmetall de fazer uma segunda fábrica aqui na Ucrânia. Isso já estaria perto da conclusão da assinatura da proposta, né? Lógico, aí vai construir a fábrica, ainda vai levar um tempo até essa segunda fábrica estar aberta aqui na Ucrânia, né? Mas de qualquer forma, uma excelente novidade isso daí. E bom, falando um pouco sobre a economia russa, que continua muito mal e piorando, né? As estradas de ferro russas estão planejando reduzir o número de trens, de vagões de carga, cerca de 100 mil deles, né? Devido a uma crise cada vez maior, cada vez menos bens sendo transportados pelas ferrovias russas, né? Isso aí deve ter consequências muito ruins para a Rússia, né? E além disso, por que eles estão fazendo isso? Devido à falta de peças de reposição devido às sanções, né? Então, como a gente já falou, teve também uma mudança de estrutura das linhas ferroviárias russas que prejudicou muito esse negócio. Enfim, essa é a situação lá na Rússia, cada vez piorando mais o transporte de carga lá por ferrovia, que é o grande motor, né, do transporte de carga aqui na Rússia. O grosso do transporte de carga é feito por ferrovias, né? A Rússia fechou um acordo para trocar ervilhas por tangerinas, né?
tangerinas, ou bergamota, ou mexerica, tem vários nomes no Brasil esse tipo de coisa, né? Enfim, a Rússia retornou ao padrão de 1990 de fazer trocas por escambo puro, uma vez que não tem dinheiro, né? Está aqui a informação da ervilhas por tangerinas, a troca que a Rússia está fazendo, né? Mas existe um aspecto que eu acho que vale a pena mencionar, que é a questão dos shopping centers na Rússia. Segundo está dizendo o pessoal aqui, né, é lógico que eu não tenho como saber isso, aqui na Ucrânia os shopping centers estão funcionando normalmente, eu já fui em vários aí para comprar roupa e coisa e tal. Segundo eles estão dizendo, lá na Rússia existe até um aumento na venda em shopping centers e coisa e tal, mas por que isso? Justamente porque você tinha uma classe de pessoas na Rússia muito pobre, que agora está tendo acesso a algum dinheiro. Por quê? Porque essas pessoas foram lutar na guerra, ganham um salário relativamente alto para os padrões russos, e aí a família começa a gastar. Então o pessoal está trazendo a informação aqui que se você olhar os padrões de consumo desses shopping centers, eles estão tão positivos, realmente parece muito animado os shopping centers na Rússia. Mas chama atenção o padrão de gasto que você tem ali, que é justamente um padrão de gasto de coisas, de gasto básico, de comida, de roupa, esse tipo de coisa, mas nenhum consumo de coisas de mais longo prazo, né? Então, se você pegar um outro gráfico aqui, ó, que é da construção civil, construção de novos apartamentos, ao contrário, você vê um decréscimo muito grande. Ou seja, o que significa isso? Você tem realmente um gasto grande, mas um gasto em coisas imediatas, né? Restaurante, comida, roupa, esse tipo de coisa, mas não coisas de longo prazo, como apartamentos, como carros, como investimentos de mais longo prazo. E por que isso? Porque o povo russo sabe que a economia russa está indo numa direção ruim, né? É muito parecido com o que está acontecendo no Brasil também. Ninguém se dispõe a fazer investimentos de longo prazo porque sabe que o governo do pinguço corrupto vai levar merda, vai dar merda no Brasil em algum momento. Pode não ser esse ano, pode não ser ano que vem, mas em algum momento vai dar merda a economia com o Lula na presidência, com o pinguço corrupto na presidência. Da mesma forma, lá na Rússia, o pessoal está vendo isso também. Então comprar comida, comprar coisas de uso diário, as pessoas compram, porque meio que, né, não tem problema. E tem inclusive uma nova classe de pessoas gastando dinheiro lá, que são esses soldados ou famílias de soldados que estão indo morrer na guerra. Mas isso tem um problema. Por quê? Porque toda essa riqueza está sendo dada a partir do esforço de guerra russo, que são as reservas russas sendo gastas. Em algum momento, essas reservas vão acabar. E esse pessoal que tem algum dinheiro agora não vai ter mais esse dinheiro. Então isso é um problema. A economia russa pode dar a impressão de que está funcionando muito bem, pode dar a impressão de que você tem lojas cheias e coisa e tal, a economia estaria explodindo e coisa e tal, mas o que está acontecendo por trás disso é totalmente insustentável, né? E compara-se aqui com a questão da pandemia, né, que houve realmente uma mobilização, mas os cidadãos russos, até por conta da propaganda russa, eles se tornam muito apáticos, né? Eles não acreditam no governo, não acreditam no futuro, investem só no imediato, no final das contas. Ou seja, essa é a visão que o pessoal está tendo aqui da economia russa. Pode até parecer, num primeiro momento, na questão de shopping centers e lojas que tem uma venda significativa, mas é totalmente insustentável no longo prazo. Bom, além disso, começam alguns outros problemas em termos de purga de militares, né? O Putin mandou prender mais um general com acusação de corrupção. Lembra aquilo que eu falo para vocês? Essas prisões por corrupção, na verdade, é prisão por briga política. Corruptos todos os generais são. Lá na Rússia é igual o ministério do Lula. Se fosse prender os ministros do Lula que são corruptos, tem que prender todo mundo, começando com o próprio Lula, né? Então o Putin tem a mesma situação lá. Se for prender todos os generais corruptos dele, tem que prender todo mundo. Quando ele prende um general desses acusando de corrupção, é na verdade por briga política que está acontecendo ali. O Peskov está muito chateado com as eleições na Moldova, que foi ganha pela partido pró-Europa, e está reclamando que não puderam votar e coisa e tal. Ué, como é que você queria que a região separatista votasse? Eles não são uma região separatista, né? Vocês mesmos que inventaram essa história, não é isso? Enfim, ele está dizendo aqui, ó, que muitos cidadãos da Moldova que vivem na Rússia não foi permitido que votassem. É lógico, porque a Rússia invadiu a Moldova, inventou esse papo de região separatista da Transnistria, que todo mundo sabe que não é separatista coisa nenhuma, é só uma invasão russa mesmo aquilo ali, né? Enfim,
Ele disse que as eleições não foram nem democráticas nem justas. Não foram porque vocês compraram voto pra caramba, né? Gastaram dinheiro pra caramba tentando comprar voto. Felizmente não conseguiram mudar o resultado da eleição. E, bom, existe uma investigação por fraude agora. O Olaf Scholz lançou uma investigação por fraude devido a vários países, como a Turquia, que estão revendendo óleo comprado da Rússia. Então o país compra óleo da Rússia e depois revende com outra marca para a Europa, para os Estados Unidos, contornando assim as sanções. Então, ou seja, a Alemanha está querendo que seja investigado esse tipo de coisa, principalmente a Turquia. Nesse caso, a Turquia não poderia reexportar esse óleo, né? Só que olha que curioso, o Washington está em alerta. As exportações de petróleo da Rússia para o Brasil explodiram para o surpreendente valor de 400 bilhões em 2024. O Brasil está comprando um bocado de óleo da Rússia. Olha que coisa! Será que o Brasil não está fazendo a mesma coisa que a Turquia? Ou seja, comprando esse óleo da Rússia e revendendo para contornar as sanções russas? É uma possibilidade isso, né? Porque você sabe que o Brasil produz petróleo, o Brasil exporta muito petróleo. Aliás, o Brasil exporta e importa muito petróleo, justamente porque a gente tem aquela característica de que o petróleo que tem no Brasil não é adequado para as refinarias que tem no Brasil. Então a gente tem que vender o petróleo e comprar depois de novo petróleo mais leve para refinar aqui no Brasil. Será que o governo Lula não está fazendo exatamente isso que a Turquia está fazendo também? Comprando o petróleo da Rússia e revendendo para o Ocidente para contornar as sanções? Que o Lula é um aliado do Putin, ninguém tem dúvida nenhuma disso. Será que ele é capaz de chegar nesse nível? Eu espero que não, porque se isso for verdade, vai acabar tendo sanção muito séria para o Brasil muito em breve, nessa brincadeirinha do Lula de ser amigo de agressor de países, né? Espero que seja só burrice mesmo do Brasil fazer isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.